Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Interior de Sustentabilidade. Antes da gente iniciar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou, você já pensou em transformar a decoração da sua casa, dos seus espaços, em um verdadeiro refúgio nostálgico, cheio de personalidade e repleto de muito charme? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o estilo vintage retrô pode fazer exatamente isso. Então você já se prepara para mergulhar nesse universo encantador, onde o passado está se encontrando com o presente de uma forma única e muito apaixonante e está ganhando muitos corações aí. As pessoas estão buscando mais aplicar esses estilos dentro da sua decoração. Então, fica ligado até o final, que eu vou trazer muitas informações para você aplicar de uma forma prática, rápida, a ter esse estilo mais encantador, trazer essa personalidade do estilo vintage retrô, as características, as diferenças. Então, fica ligado até o final, porque tem muito conteúdo legal para você nesse vídeo. E se você chegou aqui no canal agora, eu sou a professora Nádia Matos, sou design de interiores, também gestora ambiental, especialista em design sustentável. E aqui no canal eu estou trazendo esse conteúdo, buscando esse equilíbrio entre a decoração de interiores, os projetos de interiores e também a sustentabilidade. E cada vídeo que eu trago aqui falando de estilo tem tudo a ver com sustentabilidade, trazer mais esse conteúdo para você. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E não esqueça de deixar o seu curtir, é muito importante para eu saber, para você também me ajudar, para que eu continue trazendo conteúdos para você aqui também. E se você já é inscrito, bem-vindo a mais um vídeo, feliz que você está aqui assistindo de novo. Se quiser deixar algum comentário, sugestões também, só deixar aqui embaixo para mim nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver então qual é esse mundo encantador aí que a gente pode aplicar esse estilo vintage, mais retrô, e trazer essa nostalgia, esse design mais afetivo, de muito bom gosto, e mergulhar nesse mundo aí, desses estilos do passado, junto com o presente. Vamos lá ver? E a primeira coisa que a gente precisa entender são as características desse estilo. Lembrando que algumas coisas se aproximam, há ainda pessoas que têm essa dúvida se é retrô, se é vintage, e são características específicas de cada um dos dois. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o estilo vintage, quando a gente fala que uma coisa é vintage, significa que ela é original. Ou seja, é um item decorativo que realmente foi daquela época e que está ali na sua casa. Pode ser um relógio de parede, um móvel mais estruturado de madeira maciça, pode ser uma estampa, uma padronagem mais floral, algo assim, cores específicas, né, como o marrom, como o alaranjado, o verde, oliva, que foram cores mais fechadas e pesadas, utilizadas no estilo vintage, e que também acaba entrando no estilo retrô. Mas o vintage é aquela coisa realmente antiga, original, que você tem de herança de família. Até eu já fiz um vídeo falando muito sobre o designer afetivo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir também depois e entender por que a gente fala muito desse design mais afetivo. Essas coisas, peças, decorações mais antigas, a gente traz muito essa questão do designer afetivo, de contar sua história, de trazer sua personalidade, um item de família. Eu também fiz um vídeo falando sobre os móveis antigos, também vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. E então a gente aborda muito nessa questão do estilo vintage, quer dizer, ele é uma peça original que foi da época e que você está trazendo novamente. E não com uma nova roupagem, tá? Vamos dizer assim, ele é original. Você pode ter passado ele por um upcycle ou você reformou esse móvel. Uma cristaleira antiga da sua avó, uma mesa de jantar, que ela foi reformada, mas ela se manteve na sua estrutura. Então ela é vintage. E já a característica do estilo retrô é algo que está sendo feito uma releitura, ou seja, um item decorativo pode ser qualquer peça de mobiliário que esteve na época e que passou por uma releitura. Então, você tem aquela pegada retrô, mas ela foi fabricada agora, ela foi feita agora. Algumas pessoas podem trazer esse sistema mais nostálgico. Ah, lá naquela época foi lançada uma poltrona. Por exemplo, a gente tem muito essa história da palhinha, sabe? Nas poltronas, na cadeira. E isso foi dessa época, então ela está voltando, né, dos anos 80, dos anos 90, e ela passou por uma releitura, uma nova roupagem. Então, ele é mais essa pegada retrô, nostálgico daquela época, entre vários outros itens de imobiliário. Então, o vintage, ele é uma peça original que você está trazendo para dentro da sua decoração, para dentro da sua casa. E o retrô é um item que ele está passando por uma nova roupagem. Então, ele foi fabricado agora, mas baseado na época, então por isso ele é considerado retrô. Mas ele segue sempre nos mesmos padrões de linhas, de desenhos, de estamparias, de cores, para realmente relembrar aquela época. Você lembra quando saiu os eletrodomésticos no estilo retrô, que grandes marcas relançaram batedeiras, liquidificadores, geladeiras, entre vários outros itens,
então ele é considerado retrô, porque ele é antigo, né? Ele foi de uma outra época, mas ele volta com uma nova roupagem, tá? E o vintage realmente a gente mantém naquela linha do sistema mais nostálgico, de herança de família, do design mais afetivo. Então, entre esses itens, e acaba ali misturando as pessoas de características, porque as cores, os padronagens acabam puxando muito para esse lado. E como ele foi baseado nos mesmos estilos, que é o Art Nouveau, o Art Deco, e aí por isso surge essa mistura entre os dois estilos, tá bom? E o que é uma decoração vintage? Como eu falei, ela é baseada mais em mobiliários de madeira maciça, lembra aquela questão mais do Art Deco, então tem também uma questão mais do vitoriano, então ela tem essa estrutura mais maciça, mais pesada, como foi as cristaleiras, mesas de jantar, sofás com estruturas de madeira maciça, vários tipos de poltrona, aquelas mais encorpadas, né? Então tem essa roupagem do vintage, de aparelhos de decorativos, por exemplo, aqueles relógios antigos mais vintage, entre vários outros itens decorativos, como máquina de escrever, que você pode estar utilizando, entre qualquer item que foi herança da sua família e você trazer. Então, essa é a característica mais marcante do estilo vintage. Você vê que é uma estrutura de madeira mais escura, cômodas, mais estruturadas e torneadas. Então, ele segue nesse estilo mais vintage. E o que é o estilo retrô? O retrô ele foi baseado mesmo já nos anos 50, 60, 70, então ele está passando por uma nova roupagem, como eu falei. E ela está sendo inspirada nesses itens, nessa decoração que foi utilizado nessa época. Então, ele está passando por uma nova roupagem. São elementos dessa decoração que têm cores muito mais vibrantes, como o vermelho, o rosa choque, o rosa mais forte, o verde mais presente, né? Então, traz essas cores mais marcantes, o alaranjado, o azul, o amarelo, que foram utilizados nessa época. Então, a gente vê muitos, como eu falei, dos eletrodomésticos coloridos, geladeiras de cores. Você lembra da sua avó que tinha, às vezes, um fogão amarelo, uma geladeira azul? Então, tinha essa presença marcante das cores. E então, seguiu nesse estilo até hoje. Quem gosta que trazer esse sistema mais nostálgico, você pode utilizar, por exemplo, na cozinha, e na sala de estar, na sala de jantar, esses itens que são de eletrodoméstico foram relançados para pegar esse estilo mais retrô. Tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que pintar a casa, ou usar o piso que foi usado na época dos anos 50, né, que é aquele mais quadriculado. Não, você não precisa fazer isso para seguir nessa linha. Você pode ser só alguns objetos para você trazer essa nostalgia, trazer essa história daquela época. O vintage também você consegue fazer essa implementação junto com o moderno, para você ter essa presença marcante da sua história, da sua personalidade, da história da sua família, por exemplo. Né? Foi uma herança de avó, de mãe, passou de família em família, né? Passou de geração em geração, perdão. Então, você traz essa questão mais nostálgica e traz mais esse sentimento de personalidade, de pertencimento que vai ter o espaço, porque você está contando a sua história, você está deixando a história da sua família presente nos espaços. Então, por isso, a gente tem essas cores mais marcantes de alguns itens. Você não precisa trazer para tudo. É só trazer em peças de decoração mais pontuais, uma cômoda, um relógio de parede, um jogo de poltronas mais encorpado, uma mesa de jantar mais torneada, mais encorpada. E no retrô você consegue comprar hoje em dia coisas que têm essa nova roupagem que foi inspirada nessa época dos anos 50, dos anos 60 e 70. E se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like, é importante para eu continuar aqui também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas também para aplicar esse estilo, tá bom? E aí você pode estar se perguntando para mim, mas por que a gente fala no estilo retrô e no estilo vintage pode ser sustentável? Ele é sustentável porque a gente permanece com algum item, né, ou com vários itens ali utilizados na decoração, de móveis, objetos decorativos, que são mais duráveis, né? Claro que o que foi fabricado há um tempo atrás é muito mais durável. Ele tinha essa questão de durar mais. Acredito que você já deve ter alguma coisa na sua casa, você fala assim, nossa, isso aqui é muito antigo, foi da minha avó e ainda está funcionando. As coisas eram feitas para durar mais tempo, principalmente eletrodomésticos e mobiliários. Hoje em dia, a gente ainda tem algumas coisas que são mais descartáveis. Então, quando a gente compra coisas novas e que vai durar 2, 3 anos, ele não tem um período de utilização muito grande, ele é descartado, ele vai gerar um resíduo. Isso não é sustentável.
Já essa decoração mais de personalidade, do design afetivo, do retrô, do vintage, você traz essa questão de maior durabilidade. Então, você vai evitar que sugere-se um resíduo. Por isso ele é sustentável, porque é um dos pilares da sustentabilidade nos projetos de interiores, é você fazer com que utilizar móveis e decorações sejam duráveis, tenham um maior ciclo de vida de uso antes de ser descartado. Então, por isso, o estilo vintage retro acaba sendo mais sustentável do que outros estilos de hoje em dia, tá? E qual a principal diferença entre o estilo vintage e o estilo retrô? O estilo vintage, ela tem essa questão mais de contar a história, de você trazer a peça na sua forma original, então você tem uma decoração mais elegante e mais clássica, as cores são mais fechadas, mais neutras, então você segue nesse design mais atemporal também. Eu fiz um vídeo falando sobre design atemporal, também vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois, tá? E aí você traz essa questão mais elegante e mais clássica do estilo vintage. Já o estilo retrô, você traz uma questão mais de alegria, você traz uma brincadeira com as cores que deixam esses espaços mais coloridos, mais alegres e divertidos, que é uma decoração mais recente, né, dos anos 50, 60, 70. Então, é mais, vamos dizer assim, é mais presente do que o estilo vintage. E ela é muito mais alegre, mais divertida. Então, a principal diferença entre uma e outra é que uma segue mais para o estilo clássico e elegante, como o vintage, e o retrô mais divertido, mais alegre, por causa da presença de cores utilizada na decoração. E por que você deve escolher o estilo vintage ou o estilo retrô? O vintage, e também ambos, né? Você pode ter esse sentimento mais de personalidade, de contar a sua história. Principalmente no vintage, você traz peças que foram da sua família, você tem aquele sentimento de pertencimento dentro do espaço. E isso é muito bom para o nosso sentimento ali, que tá para relaxar, para olhar e falar assim: nossa, esse móvel tem uma história, foi do meu avô, da minha avó, né? Quando eles casaram. Você tem uma história ali dentro. Então, você tem esse sentimento de trazer sua personalidade, de trazer sua história, de trazer a sua família junto de você. Se você optar mais pelo retrô, você tem essa pegada mais divertida, mas que também você vai ter esse sentimento de pertencimento que você vai contar. Eu lembro, alguns itens mesmo que eu já vi, eu falo assim, nossa, eu lembro que na casa da minha avó tinha isso. Eu lembro que numa casa onde eu fui, tinha uma máquina de escrever, e do mesmo estilo, né? Aquelas que vêm em caixa, aqueles telefones, né? De cores, era vermelho, tinha ambas as cores, branco e tudo mais, que faz essa lembrança. E quando a gente conta a nossa história, a gente tem esse sentimento de pertencimento e de maior personalidade dentro dos espaços. E é uma opção muito mais sustentável e econômica, porque quando a gente vai seguir num estilo mais moderno, no estilo atual, que a gente vive no contemporâneo, você acaba gastando mais, você tem que comprar itens novos. E quando você traz isso de família, de herança, que você mantém um item que você já tem, mesmo que você dê uma nova roupagem, faça o upcycling, ou que você também mude cores ali, alguns sistemas que você queira mudar nesse mobiliário, pode mudar o tecido, pode fazer um novo lixar e passar um verniz mais claro para tirar aquela tonalidade mais escura, mais avermelhada, mais marrom da madeira, né, do vintage. Então, você tem essa questão mais econômica e você não vai gerar um resíduo, como eu falei. Então, vale a pena você apostar, mas não precisa fazer 100% desse estilo dentro da sua casa. Você consegue trazer itens mais específicos e pontuais, que é lógico, às vezes a gente não consegue manter todos os mobiliários da época da nossa família. Então, você traz algumas coisas mais pontuais, uma mesa de centro, uma mesa de jantar, uma cômoda, um aparador, você pode trazer um espelho, entre vários itens que você tenha, para trazer esse sentimento, mas também casar com o moderno, com o atual e contemporâneo. Tá? Então, vale a pena você apostar nesse estilo de decoração para você trazer mais essa tua história e o sentimento de pertencimento. E como você vai incorporar a decoração do estilo vintage e também do retrô na sua casa ou nos seus espaços, também pode ser no seu apartamento, onde você quiser fazer essas alterações e reformas. Você pode trazer, como eu falei, itens específicos, olhar o que você tem, né? Se você já tem alguma coisa de família, ou se você não tem, também buscar em locais que você pode encontrar iguais ou parecidos com aquilo que pode ter sido da sua família, pode ser uma coisa que você viu há um tempo atrás. A gente pode usar como peças decorativas, vasos de cerâmica que a gente encontra hoje, tem esse sentimento mais nostálgico da época, né? Vintage também. Você pode trazer máquina de escrever, você pode trazer telefones, você pode trazer um relógio de parede,
Você pode trazer um espelho, que né, antigamente tinha aquelas molduras mais rebuscadas, de madeira, entre vários itens que você pode observar o que tem. Às vezes você fazer uma troca com a sua família, com a sua avó, com a sua mãe, olha, eu vou te dar um móvel e você me dá esse para eu levar para minha casa, para minha reforma. Então, você buscar ver o que você tem disponível da sua família, o que você herdou. E antes de você fazer o descarte desse mobiliário, ou você leva em locais corretos, faça venda, né, doação, ou você ir buscar também aonde você pode fazer um upcycle, onde você pode reformar e incorporar na sua decoração. Como o retrô tem uma pegada mais divertida e mais colorida, se você quiser manter essas cores, você segue, por exemplo, uma padronagem no estilo mais moderno, mais atual, de paleta de cores mais neutras, para você não brigar muito, porque você vai ter aquela sensação mais étnica, de mistura de estilos, e aí você pode acabar não gostando do resultado. Então, siga na paleta mais neutra e mais leve, dos itens mais novos e modernos, para você trazer essa cor, esse divertido, essa questão mais presente mesmo do retrô. No vintage, você pode pegar mobiliários, como eu falei, fazer um upcycling, retirar o verniz ou a cor que está muito presente da madeira, do item ali, pintar numa cor mais neutra, num branco, num acinzentado, num verde mais claro, né? Tá super em alta fazer upcycling com os tons de verde também. Pode ser aquele creme, né? Você pode trocar o puxador se for uma cômoda, trocar o puxador por algo mais atual, mas deixar a estrutura para relembrar esse estilo vintage, passar um verniz mais claro, né? Trocar as estamparias, né? Porque o estilo vintage tinha muita presença das estampas grandes, então você pode trocar por um linho mais leve, mais neutro, e ir fazendo essa ponderação para que você continue com o estilo dentro da sua casa, da sua decoração, mas você faz uma nova roupagem para não pesar muito o espaço. E lembre-se que o estilo vintage segue bem mais no clássico, no elegante, enquanto o retrô mais divertido e mais alegre. E a última dica que eu te dou, aonde você encontrar o estilo vintage e o estilo retrô? Você vai encontrar mais em brechó, você vai encontrar, às vezes, em móveis usados, você pode encontrar também pela internet, Mercado Livre, tem aquele OLX, tem o Desapego, tem vários sites que fazem, eu já vi até perfis do Instagram, que vendem essas coisas mais antigas de família, pratarias, jogos de talheres, de copo, quase uma mesa posta de jantar completa, que são mais antigas, porque vinha muita coisa de inox, né? Coisas de vidro que são duráveis. E aí, se você quiser trazer essa nostalgia, quiser trazer essa coisa mais elegante, você também encontra na internet para você comprar. Tem ali alguns móveis quando são usados ou quando são novos. E você visitar um brechó, visitar uma feira, que muitas vezes tem aquela questão do desapego. Tem os brechós de roupas, que às vezes também tem mobiliário junto, tem peças de decoração junto, e você pode adquirir algum item novo, ou realmente fazer, herdar, né, ou buscar de uma família, fazer uma troca para você também trazer esse sentimento de pertencimento da sua família para dentro dos espaços, tá? Então, você consegue encontrar muitos móveis antigos. Eu fiz um vídeo também sobre móveis antigos, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois, e você tem aonde encontrar esses itens para você contar a sua história, trazer esse sentimento de pertencimento. Vale a pena você apostar nesse estilo, bem pontuais, não vai ser aquela coisa marcante, não se preocupe de você falar assim, ai, minha decoração é antiga, é velha, você consegue aí trazer essa questão do vintage, do retrô, com o moderno, com o atual, contemporâneo, para fazer esse espaço bem mais atraentes, confortáveis e elegantes. E principalmente a decoração vintage retrô tem se tornado muito presente nas famílias, principalmente pós-pandemia, porque a gente percebeu que trazer essa nostalgia, esse sentimento de personalidade, de pertencimento nos espaços, trazer esse design mais afetivo, estava fazendo falta nos ambientes, e quando a gente ficou durante a pandemia fechado, né, em estado da época da pandemia. Então, você buscar esse estilo mais único, mais presente e diferenciado para os seus espaços. Eu até dou uma dica aqui. Eu lembro que há um tempo atrás falaram que você expor fotos de família era uma coisa antiga, fora de moda, mas durante a pandemia as pessoas trouxeram de volta. Então, isso é uma coisa que você também pode trazer no estilo vintage, no retrô, trazer essa nostalgia das fotografias, das suas viagens, de uma festa de família, do seu casamento, e realmente expor. E aí você tem aquela história para contar de cada foto que tem ali. Você pode pendurar quadros mais rebruscados, com um detalhe mais do vintage, do retrô,
e colocar fotos ali da sua família para contar essa história. Também é esse sentimento de pertencimento e com certeza vai dar um charme e um toque super especial para a sua decoração. E se você tem alguma dúvida, quer saber como aplicar mais o estilo vintage e retrô, se você tem alguma coisa aí na sua casa, herança de família, alguma coisa mais para trazer esse sentimento de pertencimento, conta aqui para mim nos comentários, deixa aqui, eu vou ter o maior prazer em saber, te conhecer mais também. Se você tiver alguma dúvida, sugestões, também deixa aqui nos comentários. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, vamos levar essa informação para mais pessoas que estão aí decorando, buscando mais inspirações e não sabe como decorar ou trazer essa decoração para sua casa, principalmente a gente pensando na sustentabilidade, tá bom? Obrigada por você que ficou até o final, a gente se vê no próximo vídeo.